Olá, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus se faça presente em mais esse dia. Glória a Deus por tudo que Ele faz por nós, por isso estamos alegres. Estou com a voz um pouco ruim, mas estamos aqui para gravar, mais uma mensagem. Não importa a voz, o que importa é a palavra do Senhor. E hoje eu queria deixar uma mensagem assim, que a gente não pode se esquecer, né? Hoje é comemorado o Dia das Mães, né? E a gente tem que se lembrar da importância, né, daquelas mulheres que verdadeiramente são mães, né, que mostram o caminho verdadeiro a seus filhos, né, que oram pelos seus filhos. Pode ter certeza que é de muita importância. Assim como pode vir maldição de uma mãe, pode vir muita bênção sobre a vida de um filho através da mãe, né? Eu queria deixar aqui uns versículos que talvez, alguém vai ter que pedir ajuda ao Espírito Santo para que dê entendimento, que a gente sempre tem que pedir. Mas eu tenho certeza que Deus irá falar em cada coração nesse momento. Não só para as mães, mas para os pais também, né, que nós temos uma missão nesse mundo, né, de falar do amor de Cristo e de orientar os nossos filhos, principalmente quando pequenos, né, nós temos que levar eles à casa do Senhor para que quando grande, né, eles possam estar sempre se lembrando desse caminho e não venham se desviar dele. Essa é a nossa missão como pais e principalmente as mães, que eu acho que hoje, né, as mulheres são muito fortes na igreja e muitas das vezes são elas, né, que através do nosso Senhor Jesus salvam a família inteira. Quantas das vezes o pai não vai, né? Mas a mãe está ali firme e forte, levando seus filhos para a casa do Senhor, e quando vê com o tempo aquele pai passa aí, né? Então eu considero que a mulher, ela tem uma presença muito maravilhosa, né? Deus as abençoa muito e é de extrema necessidade na casa do Senhor e dentro dos lares, né? Elas têm que estar sempre demonstrando esse amor de Cristo, passando para seus filhos e assim automaticamente ajudando a salvar a sua família. Eu vou estar lendo Jeremias, capítulo 32, do versículo 17 ao 19. Diz assim: Ah, Senhor Jeová, eis que tu fizeste os céus e a terra. Com o teu grande poder e com o teu braço estendido, não te é maravilhoso demais coisa alguma. Tu usas de benignidade com milhares e tornas a maldade dos pais ao seio dos filhos. Depois deles, tu és o grande e poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Olha essa palavra, né? Alguns talvez poderiam olhar e falar: nossa, mas não tem nada a ver com o Dia das Mães. Mas, se a gente lê esse versículo 18, a gente consegue ter um pouco de entendimento no que eu estou querendo dizer. Olha bem, tu usas de benignidade com milhares e torna a maldade dos pais ao seio dos filhos. Depois deles, tu és grande e poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Aí o 19, grande em conselho, magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. O que eu queria deixar aqui como reflexão, né? A maior missão que nós temos, né, aqui na Terra não é salvar exatamente o mundo, né? Nós, até porque nós mesmos não conseguimos salvar, nós levamos a palavra, né, do Senhor até as pessoas. Mas a maior missão que nós temos que fazer é dentro da nossa casa, né? É dentro da nossa casa que nós temos os nossos filhos pequenos, são esses que são praticamente obrigados a ir com a gente, né? A gente tem que apanhar e falar: você vai para a casa do Senhor. Não, mas eu quero ir para tal lugar. Não, você vai para a casa do Senhor. Enquanto você estiver debaixo da minha posse, você irá, porque eu quero te mostrar o melhor caminho, né? Pois eu não quero ser condenado amanhã ou depois por obras ruins, suba, por eu não ter te mostrado o caminho.
Essa é uma missão, né, principalmente que eu vejo, os pais têm grande responsabilidade, com certeza, é obrigado a fazer a mesma coisa, mas eu vejo que as mães, né, elas estão carregando isso daí, muitas das vezes até sozinho, quantas das vezes os pais abandonaram, né, abandonou o filho, mas a mãe ali segue firme e forte. O que eu queria deixar aqui é o quê? Em homenagem a esse dia, parabenizar as mães e dizer para cada uma, né, que continue essa missão, né, orientando seus filhos no caminho do Senhor, demonstrando para eles a importância das obras do bem, para que eles no futuro venham colher um bom fruto. Mas por quê? Porque a mãe plantou, né? Porque o pai plantou, com certeza, mas que nem eu estou falando, muitas das vezes, um lar é salvo através da mãe. Muitas das vezes, a primeira a ir para a casa do Senhor é a mãe, depois ela leva toda a família. Por isso a importância da mulher, né? A mulher é muito importante, assim como o homem. Às vezes vemos ainda, em meio a essa sociedade, onde não as valoriza como deveria, né? Mas tem que ser valorizada, porque elas são de extrema importância, pois elas mostram, né, o primeiro caminho ao filho. Vai ter certeza que não é o colégio, não é o mundo lá fora. A criança aprende primeiramente com a mãe. Por isso a importância dessas mães terem essa ciência, né, de que às vezes, muitas das vezes, um filho se perde lá na frente porque não a levaram, né, o caminho do Senhor. Mas se nós fazemos a nossa parte aqui, nós pedimos ao nosso Deus, né, que nos oriente, e a gente direcione os nossos filhos, a gente verá bons frutos, né, neles, e não veremos maldição, assim como diz a palavra aqui, né, muitas das vezes algum filho ele é amaldiçoado, não por ele, mas sim alguma coisa que os pais fizeram, né? Vamos lá, às vezes um pai, em vez de levar o filho para a casa do Senhor, o leva para um ambiente de bebidas, leva para dentro de um bar, leva para onde há droga, prostituição. E aí o que, que acontece? Aquele filho cresce e depois começa a fazer tudo aquilo ali, todo aquele ciclo que os pais fizeram, ele passa a fazer. E às vezes os pais já não estão mais naquele caminho, mas veem seus filhos fazendo e acabam sofrendo pelaquilo ali. Mas por quê? Lá atrás eles não se orientaram nas coisas do Senhor. Mas se eles direcionam seus filhos, né, mostrando o caminho da verdade, mostrando o caminho do Senhor, pode ter certeza. Ainda que esse filho, às vezes, inventa de ir lá no mundo, mas ele sabe a realidade, ele sabe a verdade. Ele vai ir lá fora, mas ele vai voltar para o caminho do Senhor, porque uma hora Deus cobrará dele, irá mostrar para ele, irá mostrar seus pais não caminharam nesse caminho. Você está caminhando num caminho contrário dos seus pais. E pode ter certeza, esses pais também terão autoridade de falar com seus filhos, né? Falar, não foi esse caminho que eu te ensinei, eu te mostrei o caminho da verdade. E pode ter certeza, esses pais sempre terão orgulho do caminho que direcionou o seu filho. É essa mensagem que eu queria deixar aqui, principalmente as mães, né, que elas continuem essa missão, que elas continuem esse propósito que o nosso Senhor deixou, né, elas na família. Pode ter certeza que tem muita importância no reino do céu, pois, que nem eu falei, muitas das vezes são elas que mantêm casas de pé, até igrejas de pé. Né? Quantas mulheres aí temente ao nosso Deus, que seus maridos nem na casa do Senhor vão, mas elas continuam firmes, né? Ouvindo ali muitas das vezes coisas que nem eram para ouvir quando chega dentro de casa. Aquela pessoa que era para ajudar ela na fé, pelo contrário, amaldiçoa, mas ela continua firme em oração, abençoando a sua família e pode ter certeza, irá colher um bom fruto e irá ver os frutos nos filhos dela, porque o nosso Senhor é justo, ele é fiel para cumprir. Essa mensagem que eu queria deixar aqui, né? Um feliz Dia das Mães, aos pais também, que nós possamos estar sempre se lembrando de nossas mães, mas que nós possamos estar sempre se lembrando de mostrar para nossos filhos a importância de seguirem o caminho do Senhor, que eles nunca venham se esquecer de que não há nada acima de Deus, né? E para isso aí acontecer, nós temos que direcionar os nossos filhos. Senão, alguns talvez não tiveram tempo, talvez conheceram a Cristo depois de adulto,
né? E não tiveram tempo de mostrar esse caminho para o seu filho. Às vezes, depois que conheceu a Cristo, seu filho já havia até saído de casa, mas não tem problema, né? Ore por ele, quando puder, mostre a realidade, fale uma palavra, porque muitas das vezes um filho, né, quando ele é obediente a seus pais, ele não ouve o mundo, mas a seus pais ele ouve, principalmente na dificuldade. Então nós estamos aí como pais, né, com essa missão de orientar nossos filhos no caminho do Senhor, para que o nosso Senhor os direcione. Essa é a mensagem de hoje. A mãe que chegou até aqui, um feliz Dia das Mães, que Deus os abençoe, e aos homens que chegaram aqui, que Deus os abençoe também. Aqui em meio ao mato, né, tem umas moscas, eles ficam rodando, mas que Deus abençoe a cada um e que nós não esqueçamos de nosso propósito, de direcionar os nossos filhos no caminho do Senhor, para que assim nós venhamos ver obras maravilhosas em nossas vidas e nas vidas de nossos filhos, porque nós direcionamos eles no caminho certo. Que Deus te abençoe, um ótimo dia.